Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. E nós sabemos que pela fé, nós todos fomos abraçados pela misericórdia de Deus. A liturgia da palavra que nós temos a graça de ouvir e meditar ao longo deste período da Páscoa, na primeira leitura nos apresenta sempre os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, conforme está dizendo o próprio nome, quer dizer as atividades feitas pelos apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus. E particularmente as atividades de Pedro, na primeira parte dos Atos dos Apóstolos, e na segunda parte, as atividades de Paulo apóstolo. Evidentemente que em alguns momentos os Atos dos Apóstolos narram que outros apóstolos estavam juntos de Pedro e Paulo. E também os Atos dos Apóstolos, que é um escrito do Lucas, o mesmo autor do Evangelho, ele nos mostra como viviam as primeiras comunidades, como vivia a igreja no seu início. E é exatamente disso que nos fala a primeira leitura de hoje. Mostra-nos São Lucas que a primeira comunidade de fé, a igreja que estava nascendo, ela vivia profundamente no amor do Cristo ressuscitado. E por isso, diz-nos São Lucas, eles se reuniam e permaneciam sempre em oração. Na meditação dos ensinamentos dos apóstolos, isto é, na meditação da palavra de Deus, na fração do pão, que é na Eucaristia, e entre eles ninguém passava necessidade, porque viviam na fraternidade, partilhando tudo que tinham entre eles, a fim de que todos pudessem viver bem. Vejam que exemplo bonito que nós temos de comunidade, da primeira comunidade, da igreja no seu início. Perseverantes na oração, na escuta da palavra de Deus, dos ensinamentos dos apóstolos, na fração do pão, que é o nome dado para a Eucaristia no seu início, e na partilha de tudo aquilo que tinham, a fim de que ninguém passasse necessidade. Este continua sendo o modelo de igreja para nós hoje. 2000 anos são passados, mas é preciso que nós sejamos igreja, sempre perseverantes na oração, na escuta da palavra de Deus, na fração do pão, na vivência da Eucaristia e na partilha dos bens que Deus nos deu. Não é justo que algumas pessoas tenham demais e muitos passem fome, necessidade. No Evangelho, nós temos mais um relato bonito, em que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos para provar-lhes que de fato é Ele, aquele Jesus que caminhou no meio deles, que comunicou a eles tantas coisas bonitas,
aquele Jesus que fez tantos prodígios e que ensinou a misericórdia do Pai, ele morreu sim. Ele deu a vida na cruz para nos salvar, mas ele está vivo e ele continua no meio de nós. Ele aparece, diz o Evangelho de hoje, no primeiro dia da semana, ressuscitado, aparece aos discípulos e o que deseja a eles? A paz esteja convosco. Mas naquela primeira aparição aos discípulos, um chamado Tomé não estava presente. E porque não estava presente, ele não teve a graça de ver Jesus, de escutar a sua palavra e de receber o seu augúrio: a paz esteja convosco. 8 dias depois, continua o Evangelho de São João, portanto, sempre no domingo, o primeiro dia da ressurreição, Jesus novamente aparece aos seus discípulos. Desta feita, Tomé estava junto deles e teve a graça de ver Jesus, de tocar em Jesus, e porque viu e tocou em Jesus, ele acreditou. E acreditando disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus deixa-nos um ensinamento que serve muitíssimo para nós hoje. Tu, Tomé, creste porque me viste. Felizes os que creem sem terem visto. Portanto, nós somos felizes, porque nós não tivemos a graça de ver Jesus, de tocar em Jesus, como Tomé, para poder acreditar. Nós acreditamos através do testemunho dado por aqueles que viram e acreditaram. E, portanto, somos felizes, porque acreditamos mesmo sem ter visto, sem ter tocado nele. Este Evangelho ainda nos deixa um ensinamento muito atual. Na segunda aparição, conforme narra o evangelista João, 8 dias depois, estavam todos reunidos em casa. Como hoje, por causa das circunstâncias que estamos vivendo neste período de quarentena do coronavírus, também nós estamos todos em casa. Mas em casa, Jesus apareceu aos discípulos. Em casa hoje também, Jesus quer se manifestar a todos nós neste período difícil em que estamos vivendo. E vejam o que Jesus hoje nos diz a cada uma e a cada um de nós, a nossa família reunida em casa. Jesus nos diz primeiramente no Evangelho: a paz esteja convosco. Jesus quer que nós vivamos em paz, em harmonia, na unidade, em comunhão. Depois, Jesus ainda nos ensina que nós devemos viver na alegria, porque Ele está no meio de nós, Ele ressuscitou, Ele é a causa da nossa alegria.
E nós devemos, mesmo estando em casa, mesmo passando por esse momento de provação, todos nós devemos continuar alegres e firmes na fé, porque Cristo ressuscitou e Ele está conosco. Ele é Deus conosco. E o terceiro ensinamento deste Evangelho, Jesus nos dá o seu Espírito. Jesus ressuscitado nos dá o seu Espírito, para que nós todos possamos viver uma vida nova nele. Renascidos com ele, somos uma nova criatura. E agora devemos viver animados, impulsionados pelo seu Espírito. Então tomemos consciência que nós somos animados pelo Espírito de Deus que é em nós. E se o seu Espírito está em nós, nós devemos viver uma vida nova, diferente e tão atraente, tão bonita quanto aquela dos primeiros seguidores e das primeiras seguidoras de Jesus. A igreja no seu início, como ouvimos dos Atos dos Apóstolos, eles perseveravam na oração, na meditação da palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, na fração do pão, partindo e repartindo tudo o que tinham, vivendo a Eucaristia, porque a Eucaristia nos coloca em comunhão com Deus, para que nós, uma vez em comunhão, e animados e impulsionados pelo Espírito de Deus, tenhamos também a alegria de partilhar o que somos e o que temos com os nossos irmãos e irmãs. Sintamos Jesus então hoje nos dizendo a todos nós, a nossa família, a paz esteja convosco. Permanecei firmes, reunidos em casa, em família, em meu nome. Depois, passado este período, vamos nos reunir também na igreja, a comunidade de fé. Mas não esqueçamos que a família é a igreja doméstica. É o lugar privilegiado em que Deus nos comunica a sua paz, o seu amor, o seu Espírito, para que nele nós sejamos novas criaturas e vivamos na alegria, porque ele ressurgiu e com ele também nós vamos nascer para uma vida nova. É o que nos recorda São Pedro na sua carta, a primeira carta que ouvimos hoje. Em sua grande misericórdia, nos diz São Pedro, pela ressurreição de Jesus Cristo, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para a herança eterna, que é reservada para todos nós nos céus. É esta esperança que todos nós temos e todos devemos gravar em nossos corações. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos ser provados, como agora o mundo inteiro está sendo provado, duramente provado. Mas seremos afligidos de todos os modos, mas com ele nós sairemos vencedores, porque se nele nós acreditamos, ele será para nós a fonte de alegria indizível. Nele confiemos. Ele ressurgiu. E com ele ressurjamos também nós para uma vida nova.
Hoje estamos recordando o 7º dia da minha querida tia Maria José Coutinho Souza. Recordamos também o 7º dia de Edivaldo e tantas pessoas queridas que morreram nesses dias e que a família não pôde nem celebrar junto de todos os parentes e amigos a despedida de seu ente querido. Mas, prezados familiares, queridos irmãos e irmãs na fé, acreditemos que Cristo ressuscitou e nós também vamos ressurgir para esta alegria indizível, para a vida junto dele para sempre. Esta é a nossa fé. E é desta forma que nós devemos viver. E quando pensarmos que está sendo difícil este momento de prova porque passamos, sobretudo vocês que perderam alguém nesses dias, alguém querido, recordemos aquilo que nos diz Guimarães Rosa. O que nos conforta neste momento é esta certeza que todos nós temos, que as pessoas, elas não morrem para sempre. Ficam encantadas. Encantadas no coração de Deus e na nossa memória. E aquilo que também a mineira Adélia Prado gosta de nos recordar. O que a memória amou, permanece eterno. Então façamos memória, sim, com a alegria de todas as pessoas que nós amamos. Façamos memória da Maria José, façamos memória do Edivaldo, façamos memória do tio Joaquim, façamos memória de todas as pessoas queridas que já partiram para junto de Deus, porque o que a memória ama, permanece eternamente em nossos corações e no coração de Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu mas aumenta